Hoje tem cotação 165 na gradezinha fraca de hoje. Eu consegui aí, eu acredito que seriam 3 boas oportunidades estão ao final do vídeo para vocês. Eu analisei os 2 jogos do Campeonato Italiano, o jogo do Campeonato Alemão e tem uma super odd do jogo do Barcelona que eu gostei e vou recomendar para vocês também. Antes de passar a vinheta, pessoal, eu quero recomendar para vocês o nosso grupo de cartões. Eu estou mostrando para vocês aí na tela o nosso resultado em 2025. Foram mais de 33% de crescimento da banca em apenas 5 meses, num grupo super fácil de seguir. Todas as dicas são antecipadas, então dá tempo para você pegar. Você consegue ter ela também em várias casas, então a longevidade das suas contas é muito grande. E esse é um dos melhores grupos que a gente tem disponível hoje. Se você está buscando um grupo para poder compor sua carteira, um grupo com boa consistência, o nosso grupo de cartões é uma excelente pedida. Eu vou deixar o link para você assinar no primeiro comentário fixado, beleza? Vamos rodar para vocês a vinheta com os palpites de hoje e que seja uma excelente quinta-feira de bets pra gente. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quinta-feira. A gente começa com o primeiro confronto do dia, Campeonato Italiano, Verona contra Bolonha. A situação do Verona ela é bastante complicada. O time está ameaçadíssimo de rebaixamento, está na última colocação aqui, 4 pontos atrás do Lecce. Pior do que isso, né? Um dos piores ataques da competição, com apenas 15 gols. Só a equipe do Lecce e o Parma tem menos gols do que a equipe do Verona. E uma defesa que sofreu 31 gols é a defesa mais vazada da liga. Então o time chega numa sequência ruim e com essa prospecção de poucos gols marcados e muitos sofridos, é a receita completa do rebaixamento. O time completou 4 jogos sem vencer aqui e vem numa sequência de apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Os jogos em casa ainda não têm ajudado muito, né? Já que o time venceu só um dos últimos 10 confrontos. Então a situação para o Verona hoje realmente ela é periclitante, como podemos assim dizer. O time joga num 3-5-2 com Orban e Giovani sendo os principais homens de frente. Vai enfrentar hoje, pessoal, a equipe do Bolonha, que foi um time que teve um protagonismo no campeonato italiano recentemente, venceu a última Copa da Itália e está aqui na 9ª colocação com 27 pontos. Um pouquinho distante já das posições para classificação de Liga Europeia, então urge uma necessidade grande de vitória hoje. 26 gols marcados contra 20 sofridos, é um desempenho interessante, mas um desempenho mediano, não à toa o time está no meio de tabela. O time vem aqui de 3 jogos sem vencer, uma sequência ruim de resultados, inclusive teve um golzinho no final diante da equipe do Como no último confronto, e isso foi um baque, né, porque ia ser o primeiro time a conseguir vencer o Como fora de casa neste campeonato italiano. Bolonha, ele está numa sequência aqui já de 7 jogos sem vencer, 5 pelo campeonato italiano, mas enfrentou numa sequência aqui de resultados, né? A equipe da Juventus, que é muito forte, depois pegou a equipe da Inter e também a Atalanta, além do Como. Então, são resultados normais, dada a força dos adversários. O Bolonha hoje é bem mais time do que a equipe do Hellas Verona, é um time que tem mais arsenal ofensivo com seus jogadores de frente, é um time que se posta um pouco melhor defensivamente também e que tem um desempenho interessante fora dos seus domínios, tá? Com uma sequência boa aqui nos jogos fora de casa. A gente vai ver aqui o Bolonha, ele tirando o jogo da Inter e do Como, ele só perdeu para a Inter nos últimos confrontos. Então, eu vou recomendar nesse primeiro jogo aqui, dado a oscilação recente do Bolonha também, de não conseguir muitas vitórias, o empate anula para a equipe do Bolonha, que se a gente tiver um vencedor aqui, acredito que será o visitante. O Hellas Verona está numa situação muito complicada e essa é a minha primeira dica do dia, tá? Placar exato desse jogo, pessoal, é um belo de um 2-1 para a equipe do Bolonha. No segundo jogo, a gente tem o Como recebendo a equipe do Milan. E eu lembro que eu analisei o jogo do Como recentemente contra a equipe do Bolonha e eu vi que o time realmente estava invicto dentro de casa. Vou até filtrar aqui para vocês verem. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que o nível dos adversários não é dos mais altos, né? Então pegou aqui Bolonha, Udinese, Sassuolo, Cagliari e Verona. A vitória mais pontual aqui diante da equipe da Juventus. Cremonese, Sassuolo, Genoa, nada demais. Não tem Napoli, não tem Roma, não tem Inter, mas ainda assim é um time bastante interessante, tá? Bem treinado pelo Cesc Fábregas e que vem numa sequência forte aqui no campeonato, brigando aqui pelas primeiras colocações. Quem perdeu o terreno recentemente, pessoal, na disputa pelo título foi o Milan, que teve uma ótima oportunidade nos 2 últimos jogos. Ele empatou com a equipe da Fiorentina e empatou também com a equipe do Genoa. Então esses 2 empates poderiam colocar o Milan aqui com mais 4 pontos a 2 pontos atrás da Inter, que empatou com a equipe do Napoli recentemente em 2-2.
O Milan tem um time que é bem forte também, mas essas oscilações pesam muito, principalmente no lado final do campeonato. A viagem hoje é curta, tá? Menos de 50 quilômetros, então vai ser uma viagem tranquila para a equipe do Milan, que nos últimos jogos do campeonato italiano está invicto, tá? Não perdeu para praticamente ninguém. Eu sei que o Como é um time forte dentro de casa, pessoal, mas eu gosto mais desse time do Milan. E acho que o Milan é mais time do que a equipe do Como, tá? Então achei as cotações parelhas, mas pra cotação parelha, tendo um time mais forte, eu vou ficar no lado do Milan aqui e acredito que o time consegue vencer e a gente fica protegido em caso de empate porque pega um time invicto, tá? É sempre arriscado apostar contra um time que tem esse retrospecto aqui do Como, mas o retrospecto do Milan também é bastante forte. Esses empates, como eu falei, foram jogos de Copa e é um time que marca gols aqui em praticamente todos os jogos também, tem uma defesa que eu acho bastante acertada. Placar provável desse jogo para mim também é um belo de um 2-1, beleza? No terceiro jogo, pessoal, a gente tem aqui o campeonato alemão, Augsburg contra o União Berlim. O Augsburg ameaçadíssimo de ir para o rebaixamento, ou para os playoffs, pelo menos, para poder disputar uma vaga desse rebaixamento ou permanecer na Série A depois de mais de 15 anos, né, na Bundesliga. Então, o Augsburg é um time bastante tradicional, não vem numa sequência boa. Mas ele tem alguns asteriscos aqui. Ele tem já 2 vitórias nos últimos 10 jogos, mas nos últimos jogos em casa ele não perdeu os últimos 3 e não sofreu gol nos últimos 3 jogos. Mas o desempenho em geral ele é bastante fraco. A gente tem um time que dentro de casa já sofreu 32 gols. É muita coisa, tá? 4 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. É dos times que menos venceu também em casa na competição. O time não se acertou, não joga bem, é limitado, então a situação hoje do time realmente é bastante complicada. Vai enfrentar a equipe do União Berlim, que vem num viés de melhora muito grande na competição. Saiu atrás do mais no último confronto em 2-0 e produziu muito. Não entendi muito como é que tomou esses gols, mas depois cresceu, conseguiu fazer os gols e tá brigando agora por vaga em competição europeia, né? Se a gente abrir a classificação geral aqui, a gente vai ver o União Berlim com 22, se vencer hoje vai a 25, fica muito próximo aqui, e é um time também que tem alguns jogadores interessantes, Jong, o próprio Illich, que é o atacante, e o Burke, esses 3 principais homens de frente desse 3-4-2-1 da equipe do União Berlim. O Augsburg é um time que tem uma limitação defensiva muito grande, o União Berlim é um time que vem no viés de melhora muito grande, difícil de ser batido, vem com boas vitórias aqui contra adversários, médias de gols altas, perdeu para times fortes como Dortmund, Leverkusen, e o Augsburg, embora tenha 2 vitórias recentes aqui e um bom desempenho em casa nos últimos jogos, o futebol geral apresentado é de nível inferior, as cotações estão parelhas aqui e eu também vou no empate anula da equipe do União Berlim e também acho que esse jogo vai ficar 2-1 para os visitantes, tá? Então hoje é o bonde dos visitantes aqui e eu vou pegar esses 3. E para poder finalizar, pessoal, nesse jogo do Racing e Barcelona, a única coisa que eu vou fazer é essa aumentadinha da Betano aqui para o Barcelona ganhar os 2 tempos com cotação de 2,65. O Racing Santander é um time muito frágil, limitado, já há bastante tempo, né? O Barcelona tem toda a sua força aqui, vai provavelmente poupar alguns jogadores, mas a sequência é muito forte, já fica com o olho aberto também pelo tropeço do Real ontem. Então aqui é só uma aumentadinha padrão com o limite disponível aí da casa. Beleza, pessoal? Hoje à noite a gente vai ter uma aumentada a 365 também. E lá no nosso grupo gratuito, vocês sabem, a gente tem as melhores super odds do dia. Eu sou o Tiquinho, para mais dicas, me siga nas redes sociais, @TiquinhoQR. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets.